Eu estou muito feliz de ver esse pessoal da infectologia pediátrica aqui com a gente. É um prazer muito grande. A gente está com 70 pessoas na sala até agora. E agora eu queria chamar o Leandro Ledesma, infectologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado, é mestre em Medicina Tropical pelo IOC, é médico do ambulatório de DST do Hospital Federal de Ipanema e médico infectologista do Instituto Nacional de Infectologia, na Fiocruz. O Leandro vai falar de casos de raiva humana notificados no Brasil de 2001 a 2019, da epidemiologia ao protocolo terapêutico, isso foi a tese dele, e é um prazer. Muito obrigada, Leandro, por você estar aqui. Você já pode dividir a sua tela, porque você está de co-host. Obrigado, Tânia. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Então, primeiramente, boa noite, né? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite para estar falando aqui nessa sessão. E vou falar um pouco sobre raiva humana, né? A raiva humana ela é considerada uma doença zoonótica, né? É uma doença reemergente, é uma doença que tem um potencial para a gente voltar a ter alguns casos, né? Espero que a gente nunca tenha casos como a gente teve na década de 70, 80 e 90, mas acredito que a gente vai acabar eventualmente vendo alguns casos, como não foi o caso desse apresentado aqui no clube, né? E é uma doença extremamente negligenciada, né? A raiva ela se caracteriza por ser essencialmente uma encefalite viral aguda, né, e transmitida por uma série de animais, principalmente, né, animais transmitida por mamíferos, né, acaba tendo um impacto para a gente por ser uma doença transmitida ao ser humano. Os primeiros relatos de raiva ocorreram na época do século 23 a.C., lá na época da Mesopotâmia, né, já existiam relatos que acreditam que se tratava de raiva. Eram relatos que descreviam uma doença transmitida por animais raivosos. Os donos desses animais, eles inclusive eram punidos, né, financeiramente, eles acabavam tendo que pagar uma multa caso o seu animal mordesse um ser humano e esse ser humano vítima acabasse evoluindo para óbito. Esse é um relato de Hipócrates, né, que acredita que ele se referia a um paciente com raiva. Não sei se esse conceito na época, mas ele define que pessoas em um frenesi bebem pouco, né? E uma das características da raiva é essa hidrofobia, né? Elas são perturbadas e amedrontadas, temem ao mínimo ruído. Talvez aqui ele quisesse se referir a sintomas de desautonomia e são convulsionadas, né, por se tratar de uma encefalite. Somente no século XIX, em 1885, que foi surgir a primeira vacina da raiva. Ela foi desenvolvida por Louis Pasteur, né, e o Pasteur ele teve uma importância muito grande nessa doença, tanto que até hoje o Instituto de Referência Nacional para Diagnóstico de Raiva é o Instituto Pasteur, que se encontra na cidade de São Paulo. No Brasil, então, a gente teve a criação do Instituto Pasteur em 1901, né, ou seja, no começo do século passado. E a criação do Programa Nacional de Profilaxia para a Raiva, apesar da gente já ter a vacina disponível, o Programa Nacional de Profilaxia contra a Raiva, ele só veio ser criado em 1973. E hoje a raiva, não só a raiva, como também os acidentes com animais, são agravos de notificação compulsória. O agente etiológico da raiva é um vírus pertencente à família Rabiviridae, né, e do gênero Lyssavirus. Ele é um vírus RNA negativo não segmentado, que tem diâmetro de aproximadamente 75 por 200 nanômetros, e é um vírus envelopado.
Ele possui esse formato, né, que é um desenho do vírus, e ele também é descrito como um bullet, né, porque ele teria um formato de bala. Dentro desses vírus da raiva, a gente tem 3 filogrupos, divididos em 16 espécies. E existem 5 genes de importância para a gente, né, no vírus da raiva, particularmente o gene M, que vai produzir uma proteína M, que é aonde vai se ligar os anticorpos, tanto vacinais quanto pós a doença. Como a Caterina falou, a principal forma de transmissão da raiva é através da mordedura, né? E aí vale um destaque, principalmente, de animais silvestres, como foi o caso apresentado da Caterina, né? Mas ele também pode ser transmitido através de arranhaduras e de lambeduras, né, de animais contaminados, e mais raramente existem relatos, existem aproximadamente 3 artigos indexados publicados que falam sobre transplante, sobre raiva, transmissão de raiva pós-transplante. Esse caso que eu coloquei aqui é um caso que ocorreu em 2004 e foi publicado no New England. É um paciente que apresentou uma encefalite, veio a óbito, foi diagnosticado com morte encefálica e ele acabou sendo doador, né, de rim, fígado e artéria ilíaca. E os 4 pacientes que receberam as doações acabaram vindo a óbito, sendo que o último paciente que veio a óbito veio quase 50 dias após receber a doação, ele acabou evoluindo a óbito, né? Existem alguns relatos muito pontuais de transmissão do vírus da raiva por aerosóis, mas isso está mais relacionado a profissionais que lidam com esfola de animais. Então, eles eventualmente pegam um animal doente e acabam sendo contaminados através de aerosol ou ingestão. São coisas muito pontuais, a gente tem que sempre pensar na transmissão por mordedura, né, por acidente com animais. Como eu falei, os mamíferos são os hospedeiros naturais da doença, né, e uma das maneiras de a gente dividir a raiva é dividir através do ciclo, sendo o ciclo urbano, que está relacionado à transmissão principalmente por animais domésticos, né, em especial cão e gato, animais rurais, né, que são animais de produção, animais silvestres, que são animais carnívoros que vivem, que têm, né, hábitos silvestres, e especificamente a transmissão aérea, que são somente os morcegos, sendo os morcegos hematófagos e não hematófagos potenciais transmissores da raiva. A gente tem que pensar que o morcego não hematófago, ele pode ter o vírus, mas a transmissão dele é sempre uma transmissão acidental. Eu vi no relato que o menino pisou em cima do morcego. Às vezes, morcegos não hematófagos acabam transmitindo raiva justamente dessa forma. A pessoa pisa no morcego, ou está deitado na cama, se vira e deita em cima do morcego, e o morcego, com uma forma de defesa, acaba mordendo a vítima, né? Então, quando a gente fala em morcegos não hematófagos transmitindo raiva, geralmente não, são transmissões acidentais, né? O morcego, ele tem uma importância muito grande na transmissão da raiva. Tem alguns trabalhos, tem um trabalho publicado que foi feito no estado do Ceará, no qual foram colhidas quase 1.000 amostras, 900 amostras de animais que vieram positivos para a raiva. Foram colhidas 9.000 amostras, 900 vieram positivos, entre os quais foram animais bovinos, caprinos, ovinos, equinos, cães, gatos, e mostrou-se que muitos desses animais possuíam o vírus da raiva. Mas mesmo quando esses outros animais possuem o vírus da raiva, em 66% esse vírus era o vírus de morcego, não era o vírus, por exemplo, canino, não era o vírus próprio daquele animal, era um vírus, a análise filogenética demonstrou que era um vírus do morcego. Aqui é só um mapa ilustrativo, mostrando que vários tipos de animais podem estar transmitindo, né, serem causadores da raiva. Esse mapa ele é um pouco antigo, mas ele é importante para a gente
chamar a atenção que nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos conseguiu eliminar a transmissão de vírus da raiva por cães, eles começaram a apresentar muitos transmissão de vírus por esse animal que é um raccoon, que é uma espécie de guaxinim, né? Que é um animal silvestre, mas a gente vê que ele tem um contato mais íntimo com o ser humano, principalmente nessa região. No Brasil, a gente ainda tem a transmissão principalmente por morcegos, né? Sendo morcegos hematófagos e não hematófagos envolvidos no ciclo. Aqui é um mapa da OMS, né, que mostra mais ou menos onde que ocorrem os casos de raiva. A gente sabe que até 90% dos casos de raiva que ocorrem no mundo ocorrem na Índia, né? Então a Índia é responsável pela maioria dos casos de raiva, e lá a raiva ela é mais associada à transmissão por mordedura de cães, né? Esses países em cinza são países que estão livres da transmissão canina. Lembra que o país é considerado livre da transmissão canina quando ele não apresenta, durante um período de 4 anos, nenhuma transmissão de raiva por cães, né? O Brasil ainda não chegou nesse patamar. E aqui no Brasil, a gente observou, né, fazendo um levantamento epidemiológico dos casos de raiva, a gente observou uma mudança nessa transmissão. No Brasil, antigamente, ele tinha uma transmissão essencialmente urbana, por animais domésticos, principalmente o cão, e isso foi mudando aos poucos, e hoje a maioria dos casos de raiva que a gente tem, eles estão relacionados a acidentes com morcegos, né? Isso representa um grande desafio, porque o controle da raiva nesses animais ele é praticamente impossível. E daí faz-se necessário, como o Rafael colocou muito bem, né, a profilaxia, seja por vacina ou soro. Mas a gente tem que lembrar que esse caso apresentado ocorreu em Angra, mas a gente tem muitos casos que ocorrem no interior de estados que até o acesso a uma unidade de saúde é bastante precário, quem dirá a uma unidade de saúde que vai fornecer vacina e soro, né? Atualmente no Brasil a gente tem 50 pontos de vacinação para raiva aqui no Rio de Janeiro, e a referência para administração de soro é o Hospital Lourenço Jorge, né? Existe também essa questão da exposição ocupacional, né? A raiva, isso ocorre muito em profissionais ligados à agropecuária e à veterinária, nos quais os profissionais acabam sendo muito expostos e correndo o risco de sofrer alguns acidentes. Esses profissionais, eles têm a indicação de fazer uma vacinação profilática para a raiva, no qual é feita a vacina e é indicado a mensuração dos anticorpos referentes à vacina, sendo uma titulação acima de 0,5, uma titulação considerada protetora para a raiva. Essa proteção ela não é muito duradoura, ela dura em torno de 1 ano, então está indicado que o profissional esteja sempre repetindo essa vacinação. Com relação ao período de incubação, a raiva ela possui ainda essa peculiaridade, ela possui um período de incubação que na literatura ele é descrito como desde poucos dias, desde 2 dias até 2 anos de período de incubação. Eu vi que o caso apresentado, a paciente acabou tendo o acidente em janeiro, né, dia 27 de janeiro, com morcego, e só vai começar a apresentar os primeiros sintomas dia 25 de fevereiro, então são quase 1 mês de período de incubação. Isso faz com que o diagnóstico seja mais difícil, né? Ou a gente não pergunta, né? Ou o médico acaba não investigando isso, ou o próprio paciente acaba não lembrando, né? Se sofreu algum acidente. No caso desse paciente em específico, ele lembrava, tanto que ele procurou assistência à saúde, foi feita a aplicação local, né, do soro,
mas ele não deu continuidade às profilaxias com a vacina. Então, nesse período de 2001 a 2019, a gente teve no Brasil 160 casos notificados de raiva. Esse levantamento foi feito usando como base de dados o DataSUS, né? E a gente pegou, o Marco, que foi meu orientador na tese, e a doutora Elba Lemos, a gente foi filtrando os casos, buscando aonde que ocorreu, como que ocorreu, e montamos uma tabela com o relato desses casos, né? Em 2005 foi o ano que teve o maior número de casos, né, onde houveram 39 casos. O responsável por esse número elevado de casos foi o estado do Maranhão. Em 2014, a gente não teve nenhum registro de raiva humana no Brasil. Lembrar que no passado a gente teve um caso, né, e esse ano a gente, até o momento, teve um também caso. Então foi feita essa tabela dos casos, onde a primeira coluna mostra o número de casos, segundo ao ano, posteriormente o município de notificação, após o município no qual ocorreu o acidente, né? E a terceira coluna é o sexo e o animal agressor envolvido. A gente nota que em 2001 a maioria dos animais envolvidos nos casos de raiva eram cães, né? E com o passar do tempo isso vai mudando um pouco. A gente já nota aqui um acidente com morcego em 2003, outro acidente com morcego em 2003, e os acidentes com morcego vão aumentando cada vez mais, e além de outra peculiaridade, né? Acidentes com morcegos, eles têm uma tendência a ter maior número de casos. Então aqui a gente teve um acidente com morcego no qual houveram 15 casos notificados na mesma cidade e atendidos na mesma cidade, né? A partir de 2004 aqui já passa para 2005, né? Também novamente acidentes com morcego. Aqui a gente vê que foram 5 acidentes, aqui 8, aqui 12 acidentes com morcego, aqui mais 10 acidentes também com morcego, né? Turiaçu é uma cidade do estado do Maranhão. E aqui a gente tem o último caso que a gente teve no estado do Rio de Janeiro de raiva humana, que ocorreu o acidente, a infecção ocorreu na cidade de São José do Vale do Rio Preto, porém o paciente foi atendido, notificado na cidade de Belém, Paraíba. Foi também um acidente com um morcego. Então o último caso de raiva humana do estado do Rio de Janeiro foi em 2006. Né? Novamente, chegando mais perto do presente, a gente nota ainda maior número de casos por morcego, né? E aqui, ainda bem, os números de casos eles foram diminuindo, mas isso se deve principalmente ao controle da raiva de transmissão doméstica, né? Porque o número de casos por animais silvestres só veio aumentando com o passar do tempo. Esse último caso que ocorreu em 2019, apesar de ter sido um acidente com felino, era um vírus de morcego que foi identificado. Foi mais uma paciente que veio a óbito, né? Então a gente teve 160 casos notificados nesse período, nos quais 50 casos eram do sexo feminino e 110 do caso masculino, que levanta a possibilidade de maior exposição do sexo masculino, talvez pelo trabalho que o homem acaba exercendo diferenciado da mulher. A gente teve 5 casos sem informações, 4 casos com informação, outro no que diz respeito ao animal agressor, né? E o estado do Maranhão e do Pará foram os 2 estados que tiveram o maior número de casos. Aqui são as imunizações por estado. Aqui está junto todas as imunizações, desde a imunoglobulina, o soro e os vários tipos de vacinação. A gente nota que, talvez por ser mais populoso, o estado de São Paulo é o que mais tem uso de imunizações, né, na federação. Aqui tem
um gráfico mostrando uma alteração nos casos de raiva urbana e raiva rural, né? A linha verde representa os casos de raiva rural, e a gente vê que ela vai aos poucos, eles têm um período que eles ficam muito parecidos e depois ela acaba subindo com relação aos casos de raiva urbana, né? E aqui é um gráfico que fica mais fácil de a gente entender os animais envolvidos na transmissão da raiva, né? A gente tinha inicialmente em 2001 casos predominantemente de transmissão por cães, né, que é nessa cor roxa mais escura, e isso foi se alterando, e em 2018 a gente só teve casos de transmissão por morcego, né, que foram casos que ocorreram no estado do Pará e um caso no estado de São Paulo. Então, aqui são alguns artigos, só que confirmam essa mudança no perfil da transmissão, né, da raiva no humano. Né. E aqui um pouco da fisiopatologia da doença. A raiva ela tem uma fisiopatogenia muito interessante, com vários mecanismos envolvidos. Vou tentar falar assim, de forma mais sucinta, para não me estender muito, mas a partir do momento que o animal com raiva ele morde alguém, que a vítima sofre uma mordedura por animal com vírus da raiva, esse vírus da raiva ele vai se conectar na junção neuromuscular, e ele vai acabar fazendo uma migração centrípeta através do nervo até as raízes dorsais. Nesse momento, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma ou sintomas mínimos locais, ou somente uma alteração em eletroencefalograma. Então, nesse momento, o paciente muito provavelmente não vai ser diagnosticado como um paciente de raiva. A partir do momento que faz essa invasão nos gânglios dorsais, o paciente começa a apresentar sintomas contralaterais à área da mordida. E o vírus também, ele acaba migrando até o encéfalo, onde ele vai fazer uma encefalite. Esse daqui é um demonstrativo da clínica e do paciente com raiva, né? A gente sabe que a raiva ela possui duas apresentações clínicas, que é a raiva na forma furiosa, responsável por 2/3 dos casos, e a raiva na forma paralítica, responsável por 1/3. No final de tudo, as duas formas acabam evoluindo para coma e para o óbito, né? Mas inicialmente, na fase sintomática, principalmente na fase neurológica aguda, há algumas diferenças nas apresentações. Então, aqui no início dessa linha, você tem um paciente previamente rígido, né, sem a doença, e ele acaba sendo exposto ao vírus da raiva. Nesse esquema, ele coloca com tempo de incubação entre 20 e 90 dias. A partir desse período de incubação, o paciente vai apresentar os primeiros sintomas, que geralmente são sintomas locais, porém o paciente já pode começar a ter febre, né, que caracteriza um sistema. Depois disso, o paciente com a forma furiosa, ele vai apresentar hipersalivação, pilereção, dilatação das pupilas, a hidrofobia e a aerofobia, disfagia, espasmos respiratórios, hiperventilação e hematêmese. E o paciente na forma paralítica, ele vai apresentar quadriplegia, disartria, disfagia, hipersalivação, mínimos espasmos respiratórios, né, falência respiratória, hidrofobia ou aerofobia presente em 50% dos casos. Então, quando a gente fala em raiva, as pessoas sempre lembram desses sintomas, né? Hidrofobia e aerofobia. E esses sintomas, eles já são numa fase já neurológica aguda, talvez uma fase já tardia da fisiopatogenia da doença. Aqui é um quadro falando de algumas diferenças das duas formas clínicas, né, a forma furiosa e a forma paralítica, que apresentam diferenças desde do tempo de internação até o óbito, ou seja, a forma paralítica ela tem uma evolução mais lenta. Tem trabalhos realizados em cães que mostram que o paciente, o animal com febre, na forma furiosa, ele acaba fazendo uma encefalite, uma inflamação encefálica mais exacerbada, né?
E aqui outras diferenças, né, entre as duas formas. Aqui o diagnóstico, a partir do momento que há suspeita clínica, o diagnóstico é feito com a coleta de várias amostras, né, como a Catarina falou, foram coletadas amostras de saliva, líquor, soro e folículo piloso. Essas amostras elas são encaminhadas para o laboratório do estado de referência, que é o LACEN, e o LACEN encaminha para o Instituto Pasteur para que seja feito o diagnóstico, né. A saliva e o soro e o líquor também, eles vão ser coletados seriados, né? O líquor para avaliar a presença de anticorpos, né, neutralizantes, a saliva e o soro para avaliar a transmissão. Então, o material vai ser encaminhado para o LACEN e posteriormente para o Instituto Pasteur de São Paulo, né? É importante encaminhar várias amostras, tentar encaminhar materiais diferentes, porque quando você tem a suspeita clínica forte e uma história epidemiológica condizente, é importante você insistir nesse diagnóstico, né? A região onde é feita a biópsia de folículo piloso é na nuca do paciente, é a região que tem a melhor sensibilidade. Aqui, nessa foto do meio, a gente observa os corpúsculos de Negri, né? Que são, aqui você tem um neurônio, e os corpúsculos de Negri representam a invasão viral do neurônio. Aqui também, uma outra ampliação, os corpúsculos de Negri, e aqui você tem o neurônio cortado em transversal com uma infiltração de células da glia, né? A prevenção, apesar da doença da raiva não ter um tratamento tão eficaz, ela apresenta uma profilaxia. A profilaxia ela é bastante eficaz no sentido de inibir raiva, de inibir que a doença ocorra, né? A gente no Rio de Janeiro a gente teve especificamente com morcegos, no passado, cerca de 2.400 acidentes com morcegos. Imagine se a vacina não fosse eficaz, todos esses pacientes acabariam evoluindo para óbito, que seria muito ruim, né? Então, você tem a condição de profilaxia, né, pós-exposição, que são os casos dos acidentes, e a profilaxia, como citei, a pré-exposição, que são aqueles profissionais extensamente expostos ao risco de raiva, né? Quando a gente fala de vacina, é sempre importante lembrar que a gente tem que fornecer o máximo de informação para os pacientes, porque, infelizmente, a gente vive uma onda contra a vacina, e isso é muito ruim para a medicina e principalmente para essas doenças imunopreveníveis, né? Então, a gente tem que sempre tentar fornecer informação e conscientização para os pacientes. E na raiva ainda há a possibilidade de se fazer a soroterapia, né, dependendo do caso. Aqui no próximo slide, esse daqui é um quadro adaptado do Ministério da Saúde, no qual mostra quando que a gente deve fazer a profilaxia. Eu vou começar aqui pela última coluna, porque é o mais fácil, né, que é acidentes com morcego e animais. Acidentes com morcego e animais está sempre indicado a profilaxia. E todo acidente está indicado lavar a lesão. Então, morcegos e animais, você sempre vai indicar profilaxia com soro e com a vacina. A vacina pode ser feita nos dias 0, 3, 7 e 14, se for feita intramuscular, e nos dias 0, 3, 7 e 28, se for feita na via intradérmica. Daí, tirando essa questão dos morcegos e dos animais silvestres, você vai ter situações onde o animal tem, sem suspeita, no qual você vai observar o animal durante 10 dias. Se ele permanecer sadio, você vai encerrar o caso, tanto isso no caso leve. Se o animal adoecer ou morrer ou desaparecer, você vai fazer o esquema completo de vacinação. Em casos graves são lesões extensas ou lesões periféricas, né, e face, porque essas regiões são regiões mais inervadas, então com um risco maior da paciente adquirir a raiva, você vai indicar a observação do animal e já começa o esquema
de vacinação em 2 doses. Se o animal permanecer sadio, você não precisa completar o esquema. Se o animal morrer, desaparecer ou adoecer, você vai fazer um esquema com soro e vai completar as 4 doses de vacinas. No caso de animais suspeitos, você sempre inicia o esquema em casos leves e observa o animal. Se a suspeita for descartada, você suspende a profilaxia. Se o animal morrer, adoecer, desaparecer, completa o esquema. E em casos graves, você indica a profilaxia, sempre. E no caso de animais desaparecidos, animal morto, animal silvestre ou de interesse econômico para a reprodução, você também vai indicar a profilaxia com vacina. O tratamento da raiva, o tratamento através dos protocolos, houve uma mudança, né, a partir do momento da publicação do protocolo de Milwaukee. O protocolo de Milwaukee foi publicado em 2004, ele foi publicado também no New England, né? Foi uma jovem de Wisconsin que teve um acidente com um morcego e acabou apresentando a doença, né? Ele consiste num tratamento de suporte em terapia CTI e em sedação, né? Depois do protocolo de Milwaukee, a gente teve aqui no Brasil um caso em 2008 que deu origem ao protocolo de Recife. As diferenças entre os 2 protocolos são muito discretas. Porém, o protocolo de Milwaukee, com o passar do tempo, ele foi atualizado várias vezes. Atualmente ele está na versão 6.0 e o protocolo de Recife não. Então esse é o primeiro caso, né? Muitas pessoas questionam se esse caso foi realmente um caso de raiva, porque você tinha evidências clínico-epidemiológicas da doença e uma confirmação sorológica da raiva, né? Então, tem muitas pessoas que acham que esse caso, a paciente sobreviveu por não ser um caso de raiva. Mas, de qualquer jeito, ele está aí, ele foi publicado, né? Inicialmente, no protocolo de Milwaukee, eles recomendavam o uso de algumas medicações que depois saíram. Um exemplo dessas medicações é a ribavirina, que a partir da 3ª versão, da versão 3.0, ela deixou de ser usada, né? Mas de qualquer forma, todas as versões elas recomendam o uso de agentes anti-excitatórios, anticonvulsivantes e sedativos, né? Aqui, falando um pouco do protocolo de Recife, que, né, é um protocolo de 2000, de um paciente atendido em Recife em 2008, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da Universidade de Pernambuco. É bom a gente chamar a atenção que ainda, apesar de a gente ter alguns casos de cura pela raiva, a raiva ainda é considerada uma doença incurável, né, com uma letalidade de 100%. Esse daqui é o paciente do protocolo de Recife. Aqui tem uma foto recente dele, né? Desculpa, uma foto dele na época, quando ele estava saindo do hospital, né? Esse caso foi publicado no Promed Mail, não tem nenhuma outra publicação científica. E esse paciente, era um menino de 15 anos, ele teve um acidente com um morcego, ele recebeu sedação e foi feito uso de ketamina e amantadina, né? Ele chegou a fazer a vacinação profilática após o acidente, mas ele não chegou a fazer uso nem de imunoglobulina nem de soro. Esse é outro caso, eu não achei uma foto desse paciente quando ele saiu. A foto que tinha no site da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, ela mostrava essa foto dele. Então é um menino de 14 anos, né, onde foi aplicado o protocolo de Milwaukee. Ele não recebeu nem a vacina, nem a imunoglobulina. Essa criança tem uma história triste, porque a irmã dele morreu de raiva, e no dia que a irmã dele morreu de raiva, ele começou a apresentar os sintomas. Ainda bem que ele não teve o mesmo desfecho que a irmã. Aqui são alguns pontos, né, diferentes dos 2 protocolos, né? Então, um dos pontos que
chamo a atenção é que o protocolo de Recife ele define como escala de sedação um Hansen -4, um Hansen de 4, desculpa, e o protocolo de Milwaukee ele não comenta qual que é o nível de sedação que você deve manter. Assim como foi feito no caso apresentado, né, o protocolo de Milwaukee ele recomenda que você faça a retirada da sedação a partir do D8. No caso, se não me engano, foi feita a retirada da sedação para que fosse feito um eletroencefalo, né, para avaliar a morte encefálica da paciente. E no protocolo de Recife, ele recomenda que a retirada da sedação só ocorra depois que títulos de anticorpos neutralizantes estejam acima de 3 a 5 no líquido. A questão dos distúrbios hidroeletrolíticos, os dois protocolos eles dão bastante atenção para isso, principalmente no que se refere à hipo e à hipernatremia e ao controle glicêmico, né? Aqui algumas medicações, né? O fentanil ele é contraindicado e não recomendado nos dois protocolos. O protocolo de Milwaukee ele coloca que para você melhorar a sedação do paciente você pode usar o haloperidol, né? A amantadina ela é recomendada nos dois protocolos, assim como a vitamina C, com uma diferença entre as doses. A sapropepterina e a biopterina ela é recomendada também nos dois protocolos. Aqui no de Milwaukee recomendando a dose de 5 mg por quilo dia, que foi o que foi feito, né? Acho que a Catarina falou em 2 mg por quilo de 8 em 8, acaba dando mais ou menos isso, né? E a questão da hidrocortisona também ela é recomendada nos dois protocolos, né? Com relação aos exames complementares, ambos os protocolos eles recomendam a dosagem de sódio sério 2 vezes ao dia, né? E isso volta naquela questão de que o controle da natremia do paciente é um ponto bastante importante no tratamento do paciente. A dosagem de magnésio ela é recomendada no protocolo de Milwaukee em alguns dias dos sintomas clínicos, no protocolo de Recife diariamente. Ambos recomendam a dosagem da biopeptirina no líquido, né? Essa dosagem ela não é feita aqui no Brasil, sempre quando é solicitado no Brasil, o Instituto Pasteur encaminha para Atlanta para que ela seja feita. E a dosagem também de anticorpos também é recomendada. A questão do PCR na saliva ele é recomendado principalmente para você estar tirando o paciente de isolamento. Então, aqui alguns pontos, né, do protocolo de Milwaukee, ele chama a atenção no D0 ao D3 para distúrbios eletrolíticos, desidratação, cetose, hipertensão intracraniana e arritmias. No D5 ele fala muito sobre a hiponatremia. Do D6 ao D8 chama atenção no vasoespasmos, tanto que os dois protocolos recomendam que seja feito o Doppler transcraniano diariamente, né? A sapropepterina, a biopepterina, a vitamina C e a nimodipina também tá recomendada, né? E no D5 ao D14 ele chama bastante atenção para o controle de acidose lática, ele sugere que talvez a acidose lática pode estar relacionada a uma sedação excessiva, e ele recomenda que a monitorização seja feita através de BIS ou de eletroencefalo. Ele volta a frisar a importância do controle glicêmico rigoroso, né? E especificamente ele coloca um parágrafo: quando você tem uma raiva transmitida por um morcego, o médico deve avaliar a pulsoterapia com dexametasona, essa dose de 30 a 40 mg por dia, ou na criança 6 mg por quilo dia, né? Concomitante ao uso de imunoglobulina em pacientes que receberam vacinação. Chama atenção para diabetes insípido, né? E para isso você tem que estar sempre fazendo exame de urina, avaliando a densidade urinária, e marcadores inflamatórios, e os de antibióticos, principalmente em infecções secundárias relacionadas ao paciente em unidade de terapia intensiva, né? Aqui tem um quadro com alguns casos de raiva que foram publicados, no qual no paper da publicação, o autor ele cita que foi aberto o protocolo de Milwaukee, que foi usado algumas medicações
recomendados no protocolo. O que chama atenção aqui é que o T2, desculpa, ele representa o tempo de início dos sintomas até a abertura do protocolo. Então, a gente observa que mesmo que você abra o protocolo e comece a fazer as medicações e o suporte incisivo precocemente, esses pacientes acabaram evoluindo para óbito da mesma forma. Outra coisa que chama atenção é o tempo de incubação, em 2 casos que um deles chegou a 104 dias e no outro caso 96 dias. Essa daqui é a continuação daquela mesma tabela, voltando a chamar a atenção para o T2, que é o tempo de início dos sintomas até o tempo de abertura de protocolo, ou seja, mesmo nos casos onde o protocolo foi aberto precocemente, você tem uma evolução letal. Aqui eu chamei a atenção também para um caso que ocorreu no Brasil, um acidente por primata não humana, né? No qual a criança, uma criança de 9 anos, sexo masculino, acabou evoluindo para óbito. Aqui são alguns casos de pacientes que sobreviveram ao protocolo, à raiva, né? Então, a gente tem, aqui são 11 casos, né? Eu entrei em contato com o Dr. Rodney, que é o idealizador do protocolo de Milwaukee, através de e-mail. Ele me falou que tinha relato de 19 casos que sobreviveram à raiva, mas o que eu encontrei na literatura foram esses 11 casos que eu coloquei aqui, né? Aqui eu chamei a atenção para que M1, M2 e M3 são medicações, que é amantadina, ketamina e M3 é a ribavirina. Então, a gente observa que mesmo onde não for usado, o número 2 representa que não foi usado. Mesmo em situações que não foram usados, que não foram feitas as medicações preconizadas pelo protocolo, o paciente acabou sobrevivendo. Então, metade dos casos foi usado alguma medicação do protocolo. Na outra metade, não foi usado medicações do protocolo e o paciente sobreviveu, né? Dentro dessa série aqui, que é uma série pequena, que é muito difícil tirar alguma conclusão sobre isso. Esse último caso não tinha relato só relatava que foi usado o protocolo, mas no paper não falava quais medicamentos ou como que foi feito esse tratamento. Aqui são o caso do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho desses 2 casos que sobreviveram, que foi o caso de Recife e o caso que foi atendido no Instituto de Medicina Tropical em Manaus. O primeiro foi em 2008, o segundo em 2018. Né? Então, algumas conclusões, só para finalizar, a gente observa que existe uma mudança no perfil epidemiológico da raiva do Brasil, né? Ou seja, a gente tem uma mudança na transmissão, né? Isso fica bem evidente que a transmissão antes, preferencialmente doméstica, por cães, ela teve uma mudança para uma transmissão por quirópteros, né? E esses casos, eles apresentam alguns surtos e alguma elevação de casos, né? Os protocolos atualmente utilizados no tratamento da raiva não demonstram uma boa eficácia, né? A gente não tem como, é muito difícil defender esses protocolos, porque os resultados eles não são tão animadores. O médico Rafael citou, acho que o nome dele é Jackson, né? Ele realmente tem vários artigos publicados onde ele critica ferozmente o protocolo de Milwaukee, dizendo que o que importa é o suporte intensivo, e se um paciente ter acesso a suporte intensivo, a cuidados intensivos, ele tem uma chance de sobreviver. Se não tiver, independente da medicação usada e do protocolo, ele não sobrevive. Há necessidade da gente estar buscando antivirais efetivos contra o vírus da raiva, né? Tem alguns antivirais que são testados em estudos experimentais, mas nenhum ainda com uma eficácia boa, né? E há necessidade da gente focar e da gente ter bastante claro a questão da profilaxia, né? Talvez os casos de raiva no Brasil eles
sofre uma subnotificação, como eu falei, a raiva muitas vezes ela ocorre em regiões onde não há nenhum acesso à saúde, né? Interior de estados do norte, do centro-oeste, do próprio interior do nordeste. Então, o paciente pode acabar evoluindo para óbito, aquilo ser atribuído a alguma encefalite qualquer. A gente não vai ter não vai ter aquele caso notificado, né? Entre 2008 e 2019, a gente teve no Brasil 42 casos notificados, porque 2008 foi o caso de Recife, que gerou o protocolo de Recife, né? E 2019, o ano passado, que já estava fechado, então foram 42 casos, com 2 sobreviventes. Então, o Brasil ele tem um número de sobreviventes, comparando com o número de casos, relativamente bom, se você comparar com outros países. Eu acho que a gente tem que sempre valorizar isso. E eu acho que o diagnóstico de raiva ele sempre tem que ser colocado como um diagnóstico diferencial. Entende? Claro que um paciente que apresenta sintomas e quadro clínico de uma encefalite viral, a raiva não vai ser a primeira hipótese, e não deve ser. Mas a gente tem que pensar que pode ser, a gente talvez tem que ir atrás de uma história detalhada para ver se não existe uma possibilidade daquele quadro que a gente está vendo ser raiva. Esse daqui é um folder da OMS, né, que ela preconiza que em 2030 a gente não tenha mais mortes por raiva. E ela coloca como fundamental a vacinação, né, a vacinação dos pets, né, dos animais que podem ser transmissores. Lembrar que 90% da raiva é na Índia, e lá a principal transmissão é por cães, por isso que ela coloca essa vacinação de cães como um ponto importante, né? Lembrar que esses slogans a gente sempre tem que estar lembrando e divulgando que a vacinação salva vidas, né? E que a raiva é uma doença 100% prevenível através da vacinação de pessoas acidentadas através do soro, quando tem indicação do soro. A raiva é uma doença que pega muito crianças, né? A OMS coloca aqui que 4 em cada 10 óbitos ocorrem em crianças, e acaba ocorrendo um óbito a cada 9 minutos no mundo, né? A gente tem aproximadamente entre 50 e 60 mil casos de óbito por raiva no mundo. Gostaria de mais uma vez agradecer e estou à disposição. Gente, Leandro, muito obrigada pela sua explicação. E está aberto. Agora, quem quiser perguntar, é só abrir o microfone e falar, um de cada vez. Eu queria saber, em Minas Gerais, houve um caso de raiva na tabela, onde a causa foi uma contaminação. Que caso foi esse? Contaminação como? O que foi que aconteceu? Esse caso que foi notificado em Belo Horizonte, que ocorreu em Prados, né? Como essas informações elas são provenientes do DataSUS, eu não sei te dizer qual foi precisamente a contaminação. Tá certo, eu fiquei curiosa se foi caso de laboratório, alguma coisa assim, mas não, né? Não Não me foi recordo. informação. Tudo bem, tudo bem. Essa era uma dúvida que eu tinha. Agora, só para encerrar o que eu tenho a dizer, parabéns a quem fez a profilaxia da raiva humana no acidente biológico de trabalho com o profissional no primeiro caso. Muito bom. Parabéns mesmo. Tinha que fazer mesmo. Concordo. Grande abraço para todo mundo. Grande apresentação. Amei estar aqui. Beijos. Eu vi o artigo aqui mencionado por ele e está diagnóstico de raiva em médico veterinário por manipulação de herbívoro em Minas. O que é, Cris?
o artigo mencionado por ele, o Brito, em Minas, diagnóstico antemortem de raiva humana em médico veterinário infectado por manipulação de herbívoro, Minas Gerais, Brasil. Interessante. A Flávia é uma epidemiologista, trabalhou muitos anos ali no posto de saúde da Tijuca, no posto de saúde de Heitor Beltrão. Ela tem uma experiência muito grande na profilaxia da raiva e tem uma experiência pessoal porque ela foi mordida por morcego algumas vezes. Né, Flávia? Flávia ficou muda. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer uma consideração? Ana? Rafael? Leandro. Tânia, eu só queria lembrar que é uma coisa, quer dizer, foi uma coisa muito triste todo esse caso, né? Ver um paciente jovem morrer por uma doença passiva de prevenção por vacina é trágico, ainda mais é uma família muito unida, uma família muito especial. Mas eu ia só lembrar que esse paciente também, quando ele vai para ventilação, assim, para fins de que um dia alguém tenha em terapia intensiva, lembrar que passa a ser também proteção para aerosol quando você desconecta, né? E é um paciente muito secretivo. Então, é um dos desafios dentro também da terapia intensiva, porque você passa a modificar a forma de você lidar e a gente tenta desconectar o máximo possível esse paciente de ventilação, mas é só ter isso em mente também, que foi quando a gente também se percebeu essa questão da família beijando toda essa região com saliva, e eles já vinham fazendo isso, obviamente, desde o outro hospital. Então, não só é um caso, a gente não tem hábito de tratar um caso desses, mas como avaliar ele dentro do contexto hospitalar também em risco de transmissão, tá? Era isso, Tânia. Tânia, Mais alguém? o meu nome é Rafael? Cristina Giordano. Deixa eu colocar a imagem. Só um minuto. Oi, boa noite para todo mundo. Eu agradeço essa oportunidade de estar participando aqui da webinar. Eu trabalho na equipe de zoonose da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde e só queria colocar aqui meu depoimento. Nós tivemos um apoio imenso da equipe do IPPMG, Rafael Galies, que nos apoia tanto também com tantos outros agravos que nós trabalhamos, e ao município do Rio de Janeiro, que forneceu as vacinas, né, para profilaxia da família, uma parte foi feita aqui no município do Rio de Janeiro, e da profissional que sofreu o acidente, e também o município de Angra dos Reis, que, mesmo que tarde, correu atrás da família para poder finalizar o atendimento da mãe e do irmão do rapaz. Então, assim, eu agradeço muito, aprendi muito com vocês, infelizmente, com essa triste experiência. E eu só queria mesmo agradecer. Obrigada. Tânia, já que a Cris apareceu, eu queria também só externar um agradecimento, assim, não sei se as pessoas têm noção, uma vez que essa criança foi transferida, nós fizemos um grupo, 2 grupos, na verdade, sobre o caso, envolvendo a Secretaria de Estado, o Ministério, todas as pessoas extremamente envolvidas. Sem isso, não seria possível a gente ter conseguido mesmo, né? E aqui, aproveitando a presença da Cristina, que foi uma das pessoas. Foi muito difícil nessa época que estava em pleno início da pandemia, aqui no Rio, a gente, inclusive, conseguir transporte para uma série tanto para conseguir medicações, como para conseguir enviar material, né? Nós estávamos naquela fase onde nós já tínhamos uma perda de profissionais grande dentro das instituições. Então, sem esse tipo de trabalho que a gente poderia ter para uma série de outras doenças, a gente não teria conseguido trabalhar, né, com o menino e com a família, tá? É só aproveitar, assim, esse espaço também.
Ana, eu acho que a coisa também, assim, de dar um pouco de segurança, viu, Cristina? Assim, agora estou vendo você em imagem, né? A gente teve tanta intimidade em grupo e ainda não tinha se visto. Mas realmente, assim, é o que o Rafael falou, nenhum de nós tinha visto um caso de raiva. Então, acho que o suporte daquele grupo, da gente discutir, ver que não estava fazendo bobagem, ajudou demais. Infelizmente, a coisa não terminou do jeito que a gente gostaria, né? Eu também acabei não agradecendo a equipe do Ministério da Saúde, eles deram muito apoio para a gente o tempo todo, não é, Ana? E os colegas dos outros estados que atenderam essas crianças que conseguiram sobreviver também. Então, nós interagimos o tempo todo e foi uma experiência muito rica, como eu tinha falado antes. Boa noite. Posso falar? Estão me ouvindo? Estamos. Sou Gabriel, sou de Levi Gasparian, sou enfermeiro e coordenador da epidemia aqui. Quero parabenizar o excelente trabalho do Rafael. Aprendi muito e gostaria de saber se esse slide pode ser disponibilizado para a gente. Parabéns, eu estou aprendendo muito aqui. Eu também acho interessante isso, porque eu não tive tempo hábil de convidar mais colegas para participarem dessa webinar. Eu acho que seria muito interessante que outros colegas, outros profissionais de saúde participassem. Uma coisa que, assim, eu acho que me cabe dizer que é um problema que a gente tem na vigilância e acaba sendo um problema para a atenção primária também, é que desde 2014 o país vem passando por uma escassez de imunobiológicos, né? Então, todo o imunobiológico a gente tem tentado meio que centralizar e remanejar de um lugar para o outro. Então, isso está sendo muito complicado para as equipes municipais de saúde. Isso eu acho que era importante vocês saberem disso também, já que vocês acabam tendo contato com esses pacientes, né? Enfim. Tânia, Leandro, primeiro eu acho que parabéns à CIERJ por organizar essa discussão. Eu acho que ela é, infelizmente, em cima desse caso real, mas uma certa discussão aí, Leandro, para perguntar a sua opinião, quer dizer assim, a gente fala como resultados positivos sobre Manaus, e se a gente for procurar notícias sobre o caso, quer dizer assim, a última informação que a gente teve lá em março é que o paciente ainda se mantinha internado, segundo a avaliação da equipe médica, inclusive sem interação. Então, eu só faço um pouco sobre o debate, e aí eu acho que o Jackson ele coloca isso, quer dizer assim, como abordar de fato que se a gente fosse falar de meningite tuberculosa, de meningite pneumocócica, se a gente fosse falar de encefalite herpética, esses resultados do status de dependência desses pacientes são extremos. Então, assim, a gente às vezes eu acho que coloca uma expectativa sobre esses protocolos baseado no resultado dessa menina, quando, por exemplo, os resultados brasileiros são péssimos em população de extremamente baixa renda, que se a gente for olhar no jornal, tem várias notícias da família pedindo dinheiro para conseguir montar uma casa, para receber em casa, a equipe médica falando que o paciente não interage. Então, assim, eu acho que tem uma dificuldade nossa, quer dizer assim, nesse debate sobre os protocolos de alguma coisa, entre a expectativa do resultado e, de fato, o que é isso. É claro que quando a gente está com um paciente com uma doença de extrema gravidade, a gente quer uma estratégia terapêutica que seja eficaz, mas, ao mesmo tempo, dizer assim, como construir esse debate sobre a expectativa de resultado, de fato, o que a gente tem disso.
Leandro? Boa noite, Rafael. Realmente a gente tem os casos que os pacientes acabam sobrevivendo, como eu falei, eles acabam tendo um nível de dependência muito grande, né? Às vezes uma dependência total para atividades diárias, né, cotidianas. E os casos que os pacientes não têm dependência, ou que eles saem quase que sem sequelas, são casos que são muito questionáveis se era raiva, né? A gente tem o caso da paciente 1 do protocolo de Milwaukee, né, que foi no Wisconsin, né, como eu falei, apesar de ser um caso que foi publicado numa revista bem conceituada, tem muitos questionamentos se ela teve realmente raiva ou se ela só apresentou uma resposta sorológica pós-vacina. Existe um outro caso também na Califórnia, uma situação bastante parecida, que o paciente apresentou um quadro extremamente leve e evoluiu sem nenhuma sequela. Esse caso foi publicado no jornal do CDC como um caso de raiva e no qual a paciente sobreviveu. O caso dos pacientes no Brasil, eles realmente apresentam um grau de dependência alta, mas isso eu acho que serve para a gente como um aprendizado assim para tentar buscar talvez uma terapêutica mais eficaz, né? Ou alguma terapêutica algo eficaz no sentido do tratamento da doença. Posso fazer um comentário? E na hora que a Cristina comentou ali, eu mesma desliguei meu microfone, ninguém escutou eu falar, mas a falta a gente não encontra. Cada vez que você tem um acidente, é uma hecatombe para você conseguir vacina, soro, então nem se fale. Então, assim, eu tive um caso pessoal, né, na minha família. Aliás, a minha família, já 2 pessoas foram mordidas por morcego. Uma foi o meu ex-marido na minha casa, a Flávia que fez a profilaxia, eu, inclusive fiz profilaxia também, e depois a tia dele em outro bairro. E a gente não encontrava, ela já passando do período e a gente não conseguia vacinar. Então, é aquilo crônico, cada vez que alguém é mordido por algum animal desses, fica todo mundo louco atrás de onde vamos encontrar vacina e soro. E eu queria saber de vocês aí se isso tem alguma perspectiva de melhora, se alguém sabe, Cristina? Na verdade, assim, o Ministério não tem essa resposta ainda. Nós chegamos a receber, alguns anos atrás, cerca de 1/10 do que a gente costumava receber anteriormente. Não só nós, todo o país, né? Todos os estados. No mês passado, nós já começamos a receber um quantitativo mais próximo do que da nossa demanda, né? Só que a gente não tem segurança de que isso vai continuar melhorando. A gente não sabe como é que isso vai ficar ainda, né? Na verdade, o que nós soubemos na época, era final de 2013 ou 2014, se não me engano, os 4 laboratórios que produziam a vacina antirrábica, eles foram fechados ao mesmo tempo por estar fora de padrão de biossegurança, alguma coisa assim. Só que eles foram fechados ao mesmo tempo. E aí isso complicou a vida de todo mundo, e não foi só aqui no Brasil. A gente fornecia vacina também para fora do país, né? E desde então a gente tem trabalhado com isso. Mas, Tânia, na verdade, nós do Estado, junto com os municípios, a gente tem se apoiado bastante. Então, quando o município, se por algum motivo não tiver o imunobiológico, entra em contato com a equipe de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, ou com nós da zoonose, né? Eu sou da Vigilância Epidemiológica da zoonose, e a gente remaneja esse imunobiológico, ou os próprios municípios entre si. Nós fizemos um grupo de WhatsApp, né, para que a gente possa ir trocando informações e tentar resolver esse tipo de problema o mais rápido possível. Infelizmente, é o que a gente está dando conta de fazer.
No caso do município do Rio de Janeiro, não sei se você mora aqui no município, o município é melhor estruturado, o município do Rio de Janeiro. Acho que o Leandro mesmo comentou que tem 50 unidades, não é, Leandro? Com imunobiológico, é isso? Isso, 50 que disponibilizam a vacina, né? Isso eu tirei do site da Secretaria. Essa a questão de falta, aí isso é muito variável. Disponibiliza, mas quando tem. Então, assim, a gente tem uma lista, mas, na verdade, quando a gente procura, não tem, entendeu? Tem, mas não tem. Então, é uma coisa crônica. Bom, gente... Esse cenário está melhorando um pouco, mas, de qualquer forma... A gente percebeu. A gente está menos problemático. Mas, de qualquer forma, assim, me coloco à disposição também de vocês, se vocês precisarem da gente lá na Secretaria. Tem outros colegas aqui assistindo da Secretaria de Saúde também. Então, a doutora Ana Frota, ela tem os nossos contatos, Rafael, Galiês, a equipe que estava no grupo de raiva que a gente fez na época desse problema com o menino. Enfim, o que vocês precisarem, se a gente puder se ajudar, tá bom? Agradeço mais uma vez poder estar aqui. E eu, então, quero agradecer a todos mais uma vez. Adorei a presença dos pediatras, amei. E eu mando os diplomas, os certificados de vocês assim que o Mauro fizer, tá bom? Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Rafael. E eu acho que eu já agradeci por fases, né? Então, eu acho que agora podemos encerrar. Mais uma vez, obrigado, Tânia, pelo convite, né? Obrigado por proporcionar esse tipo de interação para a gente da infectologia. Tá bom. Boa noite a todos, então.